Olá, vamos para mais um vídeo do canal Renda na Mão. Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, sinceramente, pode transformar completamente a forma como a gente encara o trabalho, as finanças e até a vida. É uma daquelas ideias que, depois que você entende, não tem como desver. Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro na correria, a lista de tarefas parece que nunca diminui e no final do dia fica aquela pergunta no ar: tá, mas o que eu realmente fiz hoje? Parece que toda a nossa energia vai embora em mil coisinhas pequenas sem gerar aquele resultado que dá orgulho, sabe? E se eu dissesse que tem uma explicação quase universal para isso? Um princípio que ficou famoso como a regra 80-20 e que funciona tipo uma lente de aumento, sabe? Ajuda a gente a separar o que realmente importa do que é só ruído. Então, bora desvendar isso juntos. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de regra do desequilíbrio. Depois, a gente faz uma viagem no tempo para ver como uma observação num simples jardim virou um princípio econômico. Aí, vamos ver como ela funciona na prática, desmentir alguns mitos e, por fim, montar um plano para focar no que é essencial de verdade. Bom, tudo começa com uma ideia que é ao mesmo tempo simples e muito, mas muito poderosa. A diferença entre os poucos vitais e os muitos triviais. E entender isso, olha, pode mudar o jogo. A ideia central é essa aqui: o mundo não é 50-50, não é equilibrado. Na verdade, existe uma relação bem desproporcional entre o esforço que a gente coloca e o resultado que a gente tira. Basicamente, uma pequena parte das nossas ações é responsável pela grande maioria dos nossos resultados. Pensa numa alavanca: um empurrãozinho aqui causa um impacto gigante lá na ponta. E esse gráfico mostra isso de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem os poucos vitais, aqueles 20% de coisas que realmente fazem a diferença. Do outro, os muitos triviais, os 80% que comem nosso tempo, nossa energia, mas que no fim das contas geram pouco impacto de verdade. O grande segredo é saber identificar quem é quem. E essa ideia, veja bem, não é nenhuma modinha. Ela foi observada lá atrás pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que acabou dando nome ao princípio. Isso mostra que a gente não está falando de um truque de produtividade que apareceu ontem, mas sim de um padrão fundamental de como as coisas funcionam, observado há mais de um século. Mas como é que alguém chega numa conclusão dessas? A história de como essa regra foi descoberta é fascinante e mostra como um padrão pode aparecer nos lugares mais inesperados, começando, acredite se quiser, num jardim. Olha só que jornada incrível. Tudo começou com o Pareto lá observando que poucas vagens do jardim dele produziam a maioria das ervilhas. Uma coisa simples. Mas aí ele olhou e viu o mesmo padrão na distribuição de terras na Itália. Décadas depois, um cara chamado Joseph Juran pegou essa ideia e levou para o mundo dos negócios. E mais recente, a Microsoft usou essa mesma lógica para acabar com a maioria dos bugs dos seus programas. De ervilhas a códigos de computador, o padrão se repete. É impressionante, né? Ok, a teoria é bem interessante. Mas, e na vida real, como isso funciona? É agora que o princípio 80-20 deixa de ser só um conceito e vira uma ferramenta poderosa para o nosso dia a dia. Vamos pensar no nosso cotidiano. Nos negócios, é entender que um grupinho de clientes geralmente é responsável pela maior parte do faturamento. Nas finanças pessoais, são aquelas 2 ou 3 contas maiores que definem o orçamento do mês. No trabalho, sabe aquela tarefa que, se for feita, destrava todo o resto? É isso. É como ter um armário cheio de roupa, mas acabar usando sempre as mesmas peças preferidas. O princípio está em todo lugar. É só a gente saber onde olhar. E aqui, olha só uma forma super prática de colocar isso para funcionar. É quase uma formulinha mágica para priorizar. Para cada tarefa, a gente dá uma nota para o esforço e outra para o resultado. Depois, divide o esforço pelo resultado. O número menor vence. Veja só, ligar para cliente, pouco esforço e resultado gigante vira a prioridade máxima. Já escrever relatório que gasta um tempo danado para pouco impacto, esse vai lá para o fim da fila. É um jeito bem lógico de encontrar os seus 20%. Agora, atenção, um ponto super importante. Para usar esse princípio do jeito certo, a gente precisa deixar bem claro o que ele não é. Porque, se for aplicado errado, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Esse aqui é, sem dúvida, o maior erro que as pessoas cometem. A regra 80-20 não é um convite para preguiça, para fazer as coisas de qualquer jeito. A meta não é aplicar só 20% de esforço. A meta é aplicar 100% do nosso esforço naqueles 20% de atividades que realmente importam. É sobre focar a nossa energia máxima onde ela gera o maior retorno. É trabalhar de forma mais inteligente e não menos. E aqui tem outras armadilhas para a gente ficar de olho. Primeiro, não dá para ignorar completamente os outros 80%. Algumas tarefas triviais, tipo responder e-mails, ainda precisam ser feitas. Segundo, a proporção não é uma ciência exata, sabe? Às vezes é 70-30, outras 90-10. É um guia, não uma lei.
E talvez o mais importante, os 20% vitais de hoje podem não ser os mesmos de amanhã. A gente precisa estar sempre reavaliando. Certo, já entendemos o que é, de onde veio e o que não é. Agora, a parte mais importante de todas, como a gente começa a usar essa ideia hoje mesmo. Vamos transformar a teoria num plano de ação prático. O processo é mais simples do que parece. Primeiro passo, coloque tudo na mesa. Liste suas tarefas, suas metas, suas despesas, tenha clareza total. Depois, vire um detetive. Analise essa lista e encontre o que é realmente vital. O terceiro passo é o mais crucial. Mergulhe de cabeça nisso. Dedique seu melhor tempo, sua melhor energia. E por fim, seja implacável com o resto. O que dá para eliminar, automatizar, delegar para outra pessoa? Isso não é sobre ser mais organizado. É sobre liberar espaço mental para o que realmente importa. No final das contas, a grande lição é esta. Sucesso e produtividade não vêm de fazer mais e mais coisas, mas sim de fazer as coisas certas. É sobre encontrar os pontos de alavancagem na vida, no trabalho, e aplicar nossa força bem ali. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a gente parar para pensar de verdade, essa regra vai muito além do trabalho. Quais são os poucos relacionamentos, hobbies ou hábitos que trazem 80% da nossa felicidade? Identificar isso pode ser o primeiro passo para uma vida não só mais produtiva, mas genuinamente mais rica e com mais significado. Pense nisso.